o quanto que o estresse e a ansiedade atualmente impactam, seja no seu sono, seja no seu comportamento alimentar ou então no seu treino. Essa é uma pergunta que eu acho muito importante que a gente se faça, justamente para entender o impacto que o estresse e a ansiedade têm no nosso comportamento de forma geral. Acredito que com a pandemia acabou aumentando o grau de consciência das pessoas da importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Então, até pouco tempo, acho que era muito maior o preconceito com procurar um psicólogo, por procurar um psiquiatra. E esse é um dos pilares mais importantes da gente conseguir ter equilíbrio. Porque problemas na nossa vida, a gente vai ter para sempre. Então, a gente não consegue evitar os problemas. O que a gente consegue fazer é se capacitar para lidar melhor com esses problemas. E essa capacitação vem de diversas maneiras. Pode vir através da própria terapia, de você ter hobbies, de fazer exercício físico, dormir bem, se alimentar bem, religião, de você, por exemplo, ter um estudo de filosofia, entender mais sobre coisas da vida, por assim dizer. Então isso vai nos dando uma armadura, vai nos dando mais repertório de forma geral, para aprender a lidar com essas situações. Porque quando a gente tem ali uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, seja por problemas no trabalho, problemas de família, qualquer outra fonte que possa ser a origem dessa ansiedade, é normal que em algum momento essa pessoa acabe deslocando essa ansiedade e esse estresse para a comida. Aí ela come um pouco mais, e aí, como a gente já falou, esse estresse e essa ansiedade pode impactar no sono. Quando impacta no sono, isso piora muito o seu estresse e a sua ansiedade, isso faz você comer ainda mais e vai caindo em um ciclo vicioso, aonde vai gerando ainda mais ansiedade, ainda mais depressão, apatia, desmotivação. E tem um agravante nisso tudo, que é o estilo de vida que a gente vive hoje em dia. Então, atualmente, basicamente tudo nos acelera. Seja as nossas próprias cobranças, mas redes sociais, pressão no trabalho, pressão da família, enfim, a gente está rodeado de tantos estímulos que, se a gente intencionalmente não coloca um freio nesse tipo de comportamento, o que vai acontecer é que a gente vai começar a manifestar diversos sinais e sintomas de que as coisas não estão tão bem assim. Então você começa a ter pensamento acelerado, dificuldade de concentração, não tem uma cognição tão boa assim, começa muitas vezes a comer por impulso ou comer então para aliviar um pouco dessa angústia, e aí você não está comendo por fome, está comendo realmente aí por uma parte emocional. E é importante que a gente trate isso da forma correta. Não é porque você tem ali um cardápio a seguir que agora você vai conseguir ter sucesso no que você está buscando. A gente precisa ter essa abordagem também da parte psicológica, da parte mental, de olhar para isso de forma intencional, para que dessa forma a gente construa ali uma estrutura sólida de estilo de vida, uma fundação que vai ser a base para a gente realmente conseguir evoluir. Mas quando a gente não tem esse equilíbrio emocional, a gente fica extremamente suscetível a erros. Muita gente acaba encontrando esse momento de relaxamento, esse momento de desestressar no próprio exercício físico. E no geral eu acho extremamente válido, mas eu acho bacana também ter outras coisas na rotina que vão te ajudar com essa questão, com esse manejo intencional de estresse e ansiedade. Eu costumo brincar que o manejo de estresse e ansiedade é igual tomar banho. É uma coisa que a gente deveria fazer todos os dias. Então chega no fim do dia, a gente toma banho para estar pronto ali para um novo dia, ou no início do dia, ou os dois, tem ali o momento do banho. Estresse e ansiedade, esse manejo deveria ser igual. A gente deveria ter um momento ali no dia fixo para isso, fixo para desacelerar, fixo para dar uma limpada na cabeça, porque senão aquilo vai remoendo, vai ficando ali acumulado e vai gerando diversos sinais e sintomas que vão mexendo com o que é a sua saúde, com o que é a sua qualidade de vida. Então, a gente ter isso de forma intencional é fundamental. Cultivar também hobbies, momentos para relaxar, momentos para fazer o que você gosta. Muitas vezes a gente fica só em função do outro, do trabalho, do relacionamento, enfim, de uma série de coisas, mas acaba não tendo um momento seu, um momento para fazer o que você gosta. Tocar um instrumento, fazer trilha, ter contato com a natureza, ir ao teatro, ir ao show.
Então são coisas que fazem parte de um equilíbrio saudável. Então a gente aprender a descansar, a gente aprender a desacelerar também faz parte de performance, de saúde e de estética. São coisas que nem sempre estão tão conscientes assim para as pessoas de como elas vão conversar com isso de ter um estilo de vida mais saudável. E por isso que eu acho bacana mostrar esse esqueminha para vocês, justamente para ajudar a ir desenhando, né, mentalmente, o como essas coisas vão se conectar entre si e vocês cada vez mais terem consciência do que é que está impactando o quê. Porque, como falamos lá no módulo introdutório, às vezes não necessariamente você não vai estar tendo progresso por conta de um ajuste que falta no treino ou na dieta. Muitas vezes é uma questão emocional, uma coisa ali mal resolvida que está fazendo você comer mais, ou que está atrapalhando seu sono, ou que está impactando na sua concentração para conseguir treinar, para conseguir se desafiar. E aí isso vai juntando, vai virando ali uma bola de neve, e que se a gente não coloca uma intencionalidade para resolver isso, a gente acaba muitas vezes se frustrando e tendo aquele comportamento de começar uma coisa e não conseguir terminar. Então você começa motivado, eu vou começar a ler, vou começar a treinar, vou começar a fazer dieta, mas passa 2 meses, 3 meses quando muito, e as coisas acabam indo por água abaixo. Em relação à terapia, como eu falei, acho que até a pandemia era visto com muito maus olhos pela maioria das pessoas, mas hoje em dia isso já está muito mais tranquilo. E o que eu sugiro é você não esperar necessariamente ter um problema para procurar a terapia caso você nunca tenha feito. É muito comum que as pessoas tenham um problema na família, no relacionamento, no trabalho, alguma questão pessoal muito mal resolvida, e aí sim vai procurar ajuda. Mas eu entendo a terapia, na verdade, como uma ferramenta até de desenvolvimento pessoal. Então a gente, desde o nosso primeiro dia até o nosso último dia, nós vamos lidar com pessoas, com sentimentos, com emoções, e muitas vezes a gente nunca para se questionar o porquê a gente age como a gente age, o porquê a gente pensa como a gente pensa, o porquê que uma coisa que fulano me diz me afeta tanto, o porquê que do outro não me afeta, o porquê que eu repito determinado padrão de comportamento, seja de forma consciente, mas na maioria dos casos isso está inconsciente. As pessoas acabam repetindo determinados padrões de comportamento, seja na mesma área, uma área de relacionamento, por exemplo, aquele caso que o homem ou a mulher sempre fala que não dá certo com ninguém, que só atrai um tipo específico de pessoa, e por vezes a pessoa até, enfim, se sabota e repete esse padrão de comportamento em várias áreas da vida. E ela não tem aquilo consciente. E como eu gosto muito de falar, se tu não sabe da existência de uma coisa, você não consegue enxergar aquela coisa. Então, tu pode, por exemplo, imagina, por exemplo, uma cor que você não conhece. Você não consegue imaginar porque você não conhece. Então, a partir do momento que a gente se permite, dentro desse processo de evolução física, de evolução mental, a ter contato também com diferentes tipos de abordagens, por assim dizer, a gente começa a enxergar coisas que até então a gente não estava enxergando. E a partir do momento que a gente passa a enxergar, a gente passa a entender também como aquela determinada coisa vai estar impactando do que é o quebra-cabeça da vida. Muitas vezes a gente tenta segmentar as áreas, então tem o círculo aqui do trabalho, tem o círculo da família, tem o círculo aqui da academia, e a gente vai segmentando as áreas da nossa vida. Só que na verdade, por mais que a gente tente fazer isso, não existe. É tudo uma coisa só, é tudo um único ser humano. Então, quando a gente começa a ter uma consciência, uma clareza maior de como essas coisas conversam e impactam entre si, isso traz uma paz de espírito importante, e isso faz com que todo o processo fique menos angustiante, fique muito mais saudável, porque às vezes você tá ali tentando, tá se motivando, tá investindo, mas a coisa, parece que não vai, aí dá coisa errada na sua vida também. Mas quando a gente já tem ali a consciência, já sabe o que está acontecendo, você sabe aonde exatamente você precisa agir, aonde você precisa investir energia para fazer as coisas caminharem como esperado. Então, dentro desse módulo de estresse e ansiedade, a ideia é a gente trazer uma série de ferramentas, uma série de recursos, de informações para a gente conseguir, de forma cada vez mais intencional, fazer esse manejo de estresse e ansiedade e fazer com que essa parte psicológica impacte cada vez menos negativamente em relação à alimentação, em relação à bebida, em relação ao treino, em relação ao sono.
Quando a gente fala ali de se manter dentro de uma consistência, dentro de um estilo de vida saudável, acaba que tem muito desse trabalho mental, de você precisar estar bem consigo mesmo, né? Você como ser humano, de fato, estar bem. Então, super importante olhar para esse pilar com bastante carinho e com bastante atenção.